Olá, seja bem-vindo ao Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente começa a nossa fase de 2017. Feliz Ano Novo para você também. E em 2017 a gente não tem dúvida que vai ser marcado por um ano de luta, por um ano de batalha para manter os nossos direitos, porque as ofensivas estão muito claras. E um dos principais alvos de ofensiva sobre nossos direitos é a Previdência, com a proposta de reforma da Previdência que o governo Temer apresentou no final de 2016 e que tende a dominar o debate do Congresso Nacional, pelo menos nesse primeiro semestre, e pelo menos a gente imagina que esse debate exista e que a gente possa influenciar da maneira como queremos, porque é como a gente vai tentar aqui destrinchar para você. É uma proposta de reforma que acaba com os direitos, que praticamente torna impossível a aposentadoria. Então, para compreender e para incentivar a luta, é que a gente está aqui hoje. Hoje a gente conta com o Rodolfo Hammer, mais uma vez aqui cedendo um pouco do seu tempo para a gente, advogado e mestre em Direito Previdenciário. Obrigada, Rodolfo. E aí, para começar a te contar um pouco mais o que é essa proposta, imagina que hoje uma pessoa possa conseguir se aposentar com menos de 65 anos. Em geral, 60 anos, por exemplo, para as mulheres. Homens, um pouco mais. Isso vai mudar. Homens e mulheres vão ter que se aposentar com a mesma idade, 65 anos, e no mínimo 25 anos de contribuição. Hoje, para algumas modalidades de aposentadoria, esse direito já pode ser requerido com 15 anos de contribuição. Essa é uma das mudanças, igualar homens e mulheres na hora de ter o direito mínimo da aposentadoria. E tem mais. Mesmo adquirindo essa idade de 65 anos, não significa que você vai ter direito à aposentadoria integral. Pelo contrário, você contribuindo 65 anos e no mínimo 25 anos, você vai ter direito a somente 76% do valor que você originalmente contribuiu. Para chegar aos 100%, você vai ter que contribuir nada mais, nada menos do que por 49 anos. Fala sério, quem no Brasil... Qual é o trabalhador, por exemplo, de chão de fábrica que consegue ter o gás e consegue ter mercado de trabalho para isso? Vamos dar uma olhada na tabela que a gente trouxe aqui, para você entender um pouquinho mais do tamanho do prejuízo. Como a gente já falou em outros programas, hoje está em vigor duas fórmulas de cálculo de aposentadoria, a fórmula 85-95 e a fórmula do fator previdenciário. A fórmula 85-95, ela considera a idade e o tempo de contribuição. E o fator é mais uma média aritmética que vai considerar outras questões como a expectativa de vida. Para se ter ideia, hoje, se o metalúrgico, vamos usar o exemplo do metalúrgico, tem 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, ele já poderia requerer o direito pela fórmula 85-95, mas... Se a reforma da Previdência passar do jeito que está no projeto do governo Temer, ele vai ter que trabalhar por mais 14 anos. Ou seja, ele vai só se aposentar aos 74 anos de idade. Rodolfo, eu queria que você fizesse para a gente uma rápida avaliação especificamente dessa questão da idade mínima. Bom, primeiro eu agradeço mais uma vez o convite, é uma honra estar aqui falando para os nossos ouvintes, aí principalmente da área da metalurgia. Bom, realmente, 2017 começa com muitas surpresas e surpresas não muito boas, como a reforma da Previdência, que vai estar em pauta durante todo esse ano. O Congresso tem falado que vota no primeiro semestre. Penso que não há nem tempo hábil para uma votação, porque antes de se falar da reforma, é necessário que se faça um debate sobre a reforma que queremos. E o governo implementou diversos aspectos nessa reforma. Dentre eles, nós temos a questão da idade mínima. Ou seja, ele vai fazer a obrigatoriedade de que se complete 65 anos a pessoa que queira aposentar. Então, ela não poderá aposentar com uma idade menor, terá que completar 65 anos. Homem e mulher.
o que hoje não existe. Se a reforma passar como está, passa a valer. E não só isso, para que se aposente com 65 anos, como muito bem você colocou, ele vai precisar ter no mínimo 25 anos de tempo de contribuição, de recolhimentos aos cofres previdenciários. E pior ainda, ter 25 anos e 65 anos de idade, como você disse, não significa receber 100% do benefício. Então é uma reforma, infelizmente, que busca tirar o direito desses trabalhadores que contribuíram, que assinaram um pacto lá atrás, quando começaram a pagar a Previdência, e no meio do caminho tem o seu direito aí cerceado. E aí o governo vem e diz, não, mas quem já completou o direito à aposentadoria realmente tem o direito adquirido. É verdade, mas quem está prestes a completar não o tem. Ele coloca até regras de transição. No caso, o homem acima de 50 anos e a mulher acima de 45 anos de idade, ele pegaria metade dessa pena, então em vez de 14, como você colocou no exemplo, mais 7 anos de trabalho. Veja, a reforma em regra ela vai acontecer e o que nós precisamos trabalhar, e aí convocar todos os brasileiros que estão envolvidos nessa questão de direito previdenciário, ou seja, todo mundo um dia vai ter que se aposentar e todo mundo contribui para que possam debater, para que estudem o que é direito previdenciário principalmente, e digo mais, para que conheçam a reforma. Essa proposta de emenda à Constituição de número 287 de 2016, então a PEC 287 de 2016, deve ser conhecida da população. Apropriada. Apropriada. Né? E pesquisas mostram que pouca gente sabe. Né? Eles ouvem, mas muitas vezes não vão atrás. Nós precisamos divulgar. Então a idade que tenta implantar, que seria obrigatória com a reforma, eu vejo que é um dos primeiros desafios a nós transpassarmos. Como é que nós vencemos a questão da idade? É óbvio, as pessoas estão vivendo mais, nós sabemos isso, por um lado é muito positivo. Pelo outro, a Previdência também paga por mais tempo. Mas será que 65 anos no Brasil é uma idade interessante? Quando as pessoas começam a trabalhar muitas vezes muito cedo, né, e sofrem muito, muitas vezes não chegam aos 65 anos. Então, às vezes, elas precisam se aposentar mais cedo. Não porque ela teria um benefício, mas porque ela precisa, o corpo exige. Trabalhar numa fábrica, nós sabemos que não é fácil. Trabalhar com produtos químicos também não é fácil, no calor excessivo, no ruído. Isso faz com que o corpo acabe se desgastando e a pessoa, quando tem 65 anos de idade, ela já não tem mais saúde para poder gozar da sua aposentadoria. E aí o significado de aposentadoria, que é se retirar os seus aposentos, infelizmente, não acontece. Às vezes as pessoas acabam falecendo sem receber. Ou muitas vezes usufruindo muito pouco do benefício que contribuiu por décadas para ter direito. A gente tem uma série de perguntas, tem também participação dos metalúrgicos do nosso programa hoje. Eu te convido a dar uma olhada no próximo bloco. Infelizmente, vou ter que dar um corte agora, mas no próximo bloco a gente vai dar continuidade para você entender um pouco mais do impacto dessa proposta na sua vida. Fica com a gente. Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, que hoje fala sobre o projeto de reforma da Previdência que está no Congresso e promete ser um saco de maldades para os aposentados e para quem está no mercado de trabalho e para quem ainda pretende entrar no mercado de trabalho. Eu queria retomar a nossa conversa, doutor, justamente tocando na questão prática de um metalúrgico da nossa base que está nesse momento de contar os últimos dias para a aposentadoria, os últimos anos para a aposentadoria. Vamos dar uma olhada? O senhor tem quanto tempo de contribuição? 32 anos. 32 anos, e qual a sua idade? 53. Bom, o metalúrgico agora que passou para a gente são 33 anos de contribuição, 53 anos de idade.
esse metalúrgico, teoricamente, ele teria mais 7 anos para contribuir e finalmente ter aposentadoria. Agora muda como? Quanto tempo mais ele vai demorar? Ele tem 33 anos de trabalho, de contribuição. Com 35, com a regra de hoje, ele se aposentava, porém, tem o fator previdenciário. Então, ele tem, em regra, mais 2 anos para os 35. Se a regra passar, ele não vai mais poder se aposentar com esses 35. Ele vai precisar aumentar um pouquinho. Então, como é que faríamos o cálculo dele? Então, ele não precisaria completar 60 anos, mas sim o tempo de contribuição. Isso. Na verdade, hoje, se ele quisesse se aposentar só por ter... Porque no Brasil nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, homem com 35 e mulher com 30 anos, porém com um fator previdenciário, e nós temos a aposentadoria por idade, que aí o homem com 65 e mulher com 60. No caso dele, como ele tem 53 anos de idade e 33 de trabalho, ele está mais próximo da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nós escolheríamos ela. Faltariam 2 anos para ele se aposentar. Só que se a regra muda, ele não vai poder mais se aposentar com esses 35 anos. Então, ele vai ter que fazer o quê? Como ele tem 53, ele já tem mais do que 50, ele vai pegar metade do período. Então, quanto tempo faltava para ele se aposentar com a regra de hoje? 2 anos. Metade, então, ele vai se aposentar, no caso, daqui a 3 anos. Vai aumentar 1 ano a mais para que ele continue a contribuir. Se fôssemos pensar, não, vai acabar essa aposentadoria, ele não vai conseguir de forma nenhuma, ele teria que ter 65 anos. E aí ele estaria bem mais longe, porque com 53 para os 65, ainda teria um longo caminho de contribuição. Então, no caso dele, ele teria que só acrescentar essa diferença para que ele possa se aposentar. Mas mesmo assim ele vai ser punido, né? Se a reforma passar, por exemplo, nesse primeiro semestre, automaticamente ele já vai pegar essa reforma e praticamente vai ter que trabalhar por mais tempo, prejudicando inclusive a saúde dele, dependendo do trabalho. Se ele trabalhou há 33 anos, por exemplo, só em metalurgia, ele teve automaticamente, o seu corpo sofreu esses impactos do trabalho, e com isso ele pode ter a sua saúde prejudicada trabalhando por mais tempo. Que é exatamente o caso. Ele me contou que teve 3 empregos e justamente foram em metalúrgicas. Agora, tem um outro fator no caso desse senhor, que é, por exemplo, a inadimplência do INSS, das empresas em relação ao INSS. Isso é um problema muito grave. Imaginemos o seguinte, o governo está imaginando, e ele quer fazer a reforma pensando que o brasileiro vai começar a trabalhar com os 18 e vai parar de trabalhar com 65 anos, ou seja, por 49 anos de trabalho, sem nunca perder o emprego, sempre contribuindo. Mas muitas vezes isso não acontece. A gente sabe que existe demissão, existe troca de emprego, e às vezes a pessoa fica um período sem trabalhar, o que pune automaticamente esse brasileiro. Mas digo mais, muitas vezes as empresas não contribuem. E aí o que acontece? Essa pessoa, quando vai se aposentar, passa por problemas. Essa questão específica, o brasileiro que passou por isso, esse trabalhador, ele tem todo o direito de se aposentar, mesmo se a empresa não recolheu, se não fez as contribuições, porque é dever do INSS fiscalizar. E fiscaliza mal. Fiscaliza tão mal que nessa reforma que está se ainda falando na PEC 287, em nenhum momento se fala em aumentar a fiscalização das empresas, ou cobrar as empresas que devem INSS, ou administrar os bens que o INSS tem pelo Brasil afora, que não são poucos, são muitos. E, mais uma vez, a reforma tenta punir quem? O trabalhador, a parte mais fraca. Então, num debate, temos que focar nessa questão, e nesse caso desse trabalhador, infelizmente, ele vai ter que trabalhar por mais um tempo, caso essa reforma passe, do jeito que ela foi aí lançada. Vamos ouvir o que ele tem a dizer também sobre essa questão, que também é interessante, é um desabafo. Vamos lá? Então, a minha dúvida é assim, o governo fala que no futuro não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria, mas eu acho assim, é erro da Previdência que não fiscaliza, porque eu trabalho há 3 anos numa firma e ela não paga o INSS nem deposita o fundo de garantia. Eu já fui no INSS 2 vezes reclamar e ele me dá um código para eu entrar no INSS ou procurar um advogado para reclamar. Eu acho que é erro da Previdência fiscalizar, porque se fiscalizasse não faltava dinheiro, porque todo mês a firma desconta da gente e não repassa. E a gente não tem como cobrar porque precisa do emprego. E se a gente não reclama e o governo não cobra também, vai faltar dinheiro para muitas pessoas. Então hoje eu com 54 anos, 53 anos, se eu pedir demissão da firma, eu perdo tudo. E depois eu não consigo arrumar outro emprego. Então eu prefiro ficar na firma, ela não está repassando, vai faltar dinheiro quando eu precisar no futuro. Por isso é minha dúvida. Eu acho isso uma mentira muito grande dele, que ele não tem fiscal para trabalhar, então vai faltar dinheiro mesmo desse jeito aí.
no caso dele, ele tem esse tempo todo de contribuição, a empresa não contribui, e aí ele se sente nessa condição de para onde eu vou. É um caso particular, doutor, ou tem mais trabalhadores nessa situação de a empresa tirou dele a contribuição e não foi para o INSS, e aí? O que faz? A situação desse trabalhador, infelizmente, ela é comum. Nós temos algumas empresas que descontam dos seus funcionários e não repassam para a Previdência. Veja, isso é crime, é apropriação indébita. O Código Penal, ele tem tipificado esse crime lá. Então, se você souber disso, tem que falar, fazer uma denúncia, ir na delegacia, para que isso seja apurado. Não pode acontecer isso. Como é um desabafo realmente, infelizmente é uma situação, e ele ainda fala, eu não sei para onde correr, né? Porque se eu peço demissão, eu fico sem receber. Se eu contrato um advogado, eu ainda vou ter que entrar com uma ação contra a empresa, provavelmente vão me mandar embora. Da qual eu estou trabalhando. Da qual eu estou trabalhando. O que ele tem que fazer? É uma situação, infelizmente, mais uma vez, a pessoa mais pobre, a parte mais pobre fica aí perdida. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Se você tem dúvida se seu INSS ou seu fundo de garantia está sendo recolhido mês a mês pela empresa, você deve ir a uma agência da Previdência Social, onde você mora, e solicitar um documento que eles chamam de Cadastro Nacional de Informação Social. Abreviado é um CNIS, é o CNIS. Quando você pede esse CNIS, esse cadastro, você vai verificar todas as suas contribuições, porque além disso você vai pedir um documento chamado Relação de Salário de Contribuição. Se você verificar que ali não estão as suas contribuições que foram descontadas do seu salário, você deve sim procurar, no caso, a Polícia Federal, porque é um crime específico do INSS, contra o INSS, então quem é responsável é a Polícia Federal, e mostrar esse documento, porque aí vai se instaurar um inquérito para verificar o porquê não foi recolhido e a empresa será punida. O problema é o seguinte, será que ele vai ter coragem de fazer isso e perder o emprego? E aí muitas vezes ele acaba aceitando, porque o INSS, infelizmente, que deve fiscalizar, mas não fiscaliza. Ora porque diz que não tem agente, ora porque não consegue, não tem sistema para fiscalizar, mas infelizmente sistema para tirar o direito do trabalhador, eles conseguiram e fizeram essa reforma aí de maneira muito agressiva. Então, como eu deixo como um recado para esse nosso trabalhador, que infelizmente não é o único, nós temos outros casos assim, vá até o INSS, puxe o seu CNIS, verifique se as contribuições estão constando lá e se não constam, procure a delegacia da Polícia Federal, peça ajuda de um profissional habilitado, de um advogado, para que ele possa ter o seu direito respeitado. Assim como na Caixa Econômica Federal. Ir na Caixa Econômica Federal e pedir o extrato analítico do fundo de garantia, onde vai constar as contribuições. Se não tiver depósitos ali de contribuição, significa que a empresa também não está recolhendo e deve sim ser punida por isso, né? Isso foge um pouco da questão da reforma, mas contar lá na frente. Por outro lado, penso que nós não devemos deixar isso passar sem ser incluído na reforma, porque se nós não aumentarmos uma fiscalização das empresas e reduzirmos aquelas isenções que o governo gosta tanto de dar para essas empresas, ou seja, eu não cobro da empresa, mas eu também vou cobrar do trabalhador, eu acho que esse jogo tem que ser invertido. Deve sim passar a cobrar mais das empresas, fiscalizar principalmente, e aí nós teríamos uma previdência que eu digo, mais uma vez, não é deficitária, pelo contrário, ela ainda tem superávit. O déficit aparece quando você coloca tudo dentro do mesmo lugar, quando você coloca a previdência, a assistência e saúde, e você não separa. Nós vamos tocar nesse assunto no próximo bloco, porque quais são os argumentos que o governo coloca para nós, para vender essa ideia, para nos fazer acreditar. Então, fica com a gente para a gente detalhar nisso no nosso último bloco. Estamos de volta com o nosso papo sobre reforma da Previdência. A gente está tentando fazer uma miscelânea aqui de todos os temas, de todas as maldades, mas já te adianto que
vão ser necessários muitos outros papos como esse para a gente detalhar e para a gente ir acompanhando momento a momento dessas mudanças, e a gente vai fazer esses papos por aqui. E também te convidar a contribuir com as suas dúvidas pelo e-mail contato.imprensa@sindmetal.org.br e nas redes sociais. Rodolfo, uma das questões que você levantou no final do último bloco foi justamente o déficit da Previdência, que tanto se fala que a Previdência não consegue pagar as próprias contas, e essa reforma justamente seria necessária para que até quem hoje está aposentado possa continuar a receber o benefício. Esse, aliás, é o mote da campanha publicitária que o governo colocou no ar. A gente também conversou com um aposentado que deu a sua avaliação sobre essa questão. Vamos dar uma olhada? Qual que é a sua preocupação em relação ao senhor que já é aposentado? Então, é no caso que ele está dizendo aí, que se não fazer essa reforma, que é perigoso não sobrar para poder pagar a gente, né? E o senhor acha que é verdadeira essa desculpa? Eu acho que é mentira a conversa, só para poder fazer essa reforma, né? Tá bem. Há quanto tempo o senhor é aposentado? 8 anos. E aí o senhor aposentou com quantos anos? Aposentei com 53. 53, quer dizer, se fosse pela regra atual, o senhor ainda ia trabalhar mais 12 anos. 12 anos ainda, exatamente. E receber 76% do valor. Tá bom, obrigada, viu? Então, justamente essa questão não está colando, né? Embora o governo esteja gastando dinheiro público para enfiar a goela abaixo essa ideia de que essa reforma é para garantir o futuro. Ao mesmo tempo, eu digo por experiência própria, quem não foi pagar conta nos últimos dias, na virada de 2016 para 2017, se surpreende no caixa eletrônico um belo convite para você aderir ao plano de previdência privada do banco ao qual você é vinculado. E os jornais, as análises econômicas têm focado na ideia de que é legal você fazer um plano de previdência privada para você resolver o seu problema. Fazendo um balaio de tudo isso e emendando também uma pergunta, essa reforma é necessária ou não é necessária? Qual que é o verdadeiro argumento que está por trás dessa reforma do jeito que ela está sendo apresentada? Bom, eu tenho certeza que a Previdência não tem déficit. E isso é interessante, que a população começa a descobrir isso, né? Nós ouvimos agora o trabalhador falando, eu também não acredito. Em que pese o governo ter vinculado e está vinculando muitas notícias. O que falta na Previdência? Gestão. E aí você me pergunta, é necessário reforma? Eu, advogado em direito previdenciário, entendo que é necessário uma reforma, mas uma reforma que mude principalmente gestão. Nós precisamos de gestores cuidando da Previdência, porque a Previdência não é deficitária, ela tem ainda superávit, ela se sustenta. Ela não pode ter prejuízo e nem gerar lucro. Ela tem que manter um negócio que nós chamamos de equilíbrio financeiro e atuarial. E ela se mantém. O problema é que o dinheiro da Previdência muitas vezes é desvinculado, né? E nós temos aí um tributo chamado desvinculação de receita da União. A DRU, que era de 20% e o governo aprovou para 30%. E eu pergunto, como é que alguma coisa que está falida, você consegue tirar 20% e agora consegue tirar 30% da onde não tem dinheiro? Aí está a nossa falácia. Então existe dinheiro, tanto que aumentou a DRU de 20% para 30%. Agora, essa gestão, ela é necessariamente uma gestão pública ou ela pode se transformar numa gestão privada? Eu vejo que a Previdência Social, como ela é o regime geral de Previdência Social, ela tem que ser gerida pelo governo, né? Mas precisa de pessoas com responsabilidade. E muitas vezes, e nós temos infelizmente visto isso, não só na Previdência, mas em diversos setores públicos, que mexer com dinheiro público, muitas vezes quem o trata disso não o trata com a responsabilidade devida. É como assim, eu vou mexer, não vou ser punido, vou viver bem e que se vire o próximo. E aí automaticamente começa a se vender previdência privada em todos os bancos. Olha, vai quebrar a Previdência, venha para o banco. Vai quebrar a Previdência, faça a sua privada. Terrorismo. E, infelizmente, isso acaba, às vezes, fazendo com que a pessoa acredite, mas não é verdade. A Previdência Social não vai quebrar desde que ela tenha uma gestão.
e a gestão passa a partir do momento em que todos os brasileiros, todos os trabalhadores cuidarem dela, porque ela é nossa. Assim como você, eu, nós contribuímos, temos que estar atentos a qualquer reforma. Por isso, mais uma vez, e friso isso, nós devemos conhecer essa proposta de emenda, debater e não deixar ela passar do jeito que está. Se quiser passar a reforma como é necessária, assim como disse, que passe principalmente a questão de gestão, de administração dos bens públicos que a Previdência tem e de cobrar as grandes empresas devedoras. E como tem que se dar essa cobrança, Rodolfo? Vários mecanismos, né? Nós temos hoje, inclusive, isso publicado, os grandes devedores. É começar a executar esses grandes devedores. É chegar e bater na porta dessas empresas que não pagam Previdência e falar, escuta aqui, tem que pagar a Previdência. Você precisa pagar. Acabou a isenção, não tem mais como eu não cobrar de você. Ah, eu não tenho dinheiro, então nós vamos penhorar um bem. Penhorou o bem, vamos vender esse bem, põe a leilão e com o dinheiro utiliza na Previdência Social. Essa ideia é uma das reivindicações, das propostas, contrapropostas que as centrais sindicais fizeram para o governo. Vamos pensar em mexer nas desonerações, vamos pensar em ver quais são os bens da Previdência, vamos fortalecer a fiscalização, mas nada disso entrou. Por quê? Porque o governo está fazendo um Robin Hood às avessas, ele está tirando do pobre para dar mais para o rico. E nós temos que fazer o contrário, nós temos que não tirar, mas cobrar das empresas e fornecer ao mais pobre. Porque o brasileiro, o trabalhador que tem uma previdência em que pode confiar, que tem uma saúde que pode confiar, ele vai sim usar o seu dinheiro e gastar e vai movimentar o comércio, e esse comércio vai vender mais, vai contratar mais pessoas e o ciclo gira. O problema está que nós não estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo justamente o contrário. Nós estamos falando assim, olha, você não vai ter mais uma previdência justa, você não vai ter mais saúde justa, você se vira. E aí esse cidadão não vai mais comprar, porque ele vai ficar com medo, se eu comprar ou se eu gastar, eu vou faltar na saúde. Então ele economiza, deixa o dinheiro em casa ou gasta em outras coisas, não compra, a empresa não produz e não faz o ciclo girar. Então é necessário que se tenha, por isso que eu digo gestão. A palavra, eu acredito que de 2017 para a reforma é gestão. Tratar a Previdência como uma Previdência de todos. Isso é muito importante. E tenham certeza, ela não tem déficit e ela não vai acabar. Cobrar, participar, essa é a nossa tarefa, e essa tarefa tem que ser exercida nas redes sociais, nas ruas, em todas as oportunidades. E a gente vai fazer isso também ao longo desse ano, nesse Visão Trabalhista Entrevista. Eu agradeço demais a presença do Rodolfo novamente aqui com a gente e te convido a participar dos nossos próximos encontros. Fica com a gente até a semana que vem.